assimetrias musculares. Acompanhe o vídeo de hoje. Bom pessoal, dando seguimento hoje na terça-feira em relação ao que nós comentamos ontem, na segunda-feira, nós abordamos ontem uma questão de assimetria muscular que o fator causa estava muito bem definido. O desuso daquela musculatura por uma imobilização do membro, por uma fratura óssea, alguma coisa que teve que engessar ou teve que ficar um bom tempo com imobilização. Esse foi o fator causa de uma atrofia muscular e, como nós comentamos ontem, o primeiro processo é um trabalho bilateral que, com o tempo e de uma metodologia adequada que nós colocamos ontem, ele já vai, dentro de 1 a 2 meses, fazer a correção esperada daquele membro que está com menor volume muscular do que outro membro. Hoje nós vamos partir para outros detalhes dessas assimetrias musculares, quando não é o fator imobilização que causou essa assimetria. Então a pessoa treina, ela faz uma execução de treinamento e existe nela, no corpo dessa pessoa, uma assimetria muscular de alguns grupos musculares. Hoje nós vamos abordar uma assimetria muscular para ombro. E o que nós vamos abordar hoje da assimetria muscular para o ombro, nós vamos trazer em foco o conhecimento que nós vamos falar hoje, o conteúdo teórico que embasa a programação de treino para ombro, que nós vamos falar hoje, nós vamos trazer sempre em foco nas outras postagens de quarta, quinta e sexta. Porque a teoria e o conceito é o mesmo, nós vamos aplicar o mesmo conceito, a mesma ideia, para pensarmos esse programa corretivo para os outros dias. Então o primeiro fator que nós temos que pensar, independente do grupo muscular que tenha essa assimetria, seja ombro, como nós vamos falar hoje, ou seja, qualquer outro grupo muscular, é que nós temos que pensar qual é o fator causa que gerou essa assimetria muscular. Essa assimetria muscular foi gerada por alguma coisa de ordem mais genética, você já, ao desenvolver a musculatura na fase pós-púbere, ao gerar a puberdade, desenvolver a musculatura, você já percebeu que mesmo fazendo atividades normais já houve uma tendência de desenvolvimento de assimetria muscular? Ou essa assimetria muscular começou a aparecer quando você introduziu um novo esporte na sua programação de treino ou um novo exercício na programação de treino que já fazia? Então é fundamental tentarmos identificar qual é o fator causa para podermos corrigir esse fator causa e deixar de existir um fator que está gerando essa assimetria. Isso é fundamental. Para isso, tem que conversar com o seu profissional, com o profissional de educação física que coordena o seu treinamento, buscar vários elementos a partir do momento que você começou a perceber essa assimetria muscular e a partir dali tentar identificar esse fator causa. Ontem eu já comentei sobre isso, porque se nós não atacarmos o fator causa, nós vamos poder fazer um programa corretivo, eventualmente conseguirmos corrigir essa assimetria muscular, pararmos com o programa corretivo porque foi obtido o resultado desejado, mas como o fator causa continua, com o tempo a tendência é que volte a aparecer novamente essa assimetria muscular. Então o primeiro processo dentro de uma metodologia de trabalho é buscarmos ao máximo possível identificar esse fator causa. A partir desse momento, nós temos que começar a analisar a assimetria muscular em si. Como hoje nós vamos falar de ombro, vamos começar a nos retratar mais a essa região muscular. Essa assimetria muscular, ela é única e exclusivamente do deltoide como um todo, do músculo deltoide na sua porção anterior, medial e posterior, mais na porção medial, ou além do deltoide há um mecanismo cinesiológico de outros músculos que também foi gerada essa assimetria muscular. Por exemplo, no deltoide, ao fazermos a abdução do ombro, da articulação glenomeral, nós também envolvemos movimentação da escápula do mesmo lado. E para movimentarmos a escápula do mesmo lado, nós atuamos também em trapézio, por exemplo, na sua porção superior e na porção inferior do músculo trapézio para fazer uma rotação lateral das escápulas. Então pode acontecer dessa sua assimetria muscular ser mais visível no deltoide, mas também estar repercutindo no trapézio, principalmente na região superior, onde é mais fácil de perceber. Então nós temos que identificar, esse é o segundo processo metodológico, essa assimetria muscular ela é pontual em um grupo muscular ou ela tem uma cadeia cinesiológica de assimetria muscular. Foi o exemplo que eu dei agora aqui para vocês. Por que identificarmos isso? Porque ao identificarmos isso, dará base para a programação e a forma de executar os exercícios que nós vamos fazer na sequência. A ideia dos exercícios que nós vamos fazer na sequência são exercícios que devem ter uma atuação mais pontual sobre a simetria, caso essa simetria seja pontual, ou esses exercícios podem ter uma cadeia mais cinesiológica envolvendo aquele músculo que apresenta uma assimetria
mais forte, mas também outros músculos que têm uma correlação cinesiológica de movimento e que também apresentam uma assimetria, embora um teor assimétrico menor. Isso vai definir como executar os exercícios. Então agora eu vou demonstrar isso para vocês, vou discutir isso que eu teorizei, vou tentar botar um exemplo prático para vocês entenderem. Então vamos imaginar que o meu deltoide do meu membro superior esquerdo tem uma assimetria muscular em relação ao deltoide do membro superior direito. Ou seja, o membro superior direito tem um volume maior de deltoide, o membro superior esquerdo tem um volume menor de deltoide. Eu vou começar, além do trabalho simétrico que eu já treino, nós vamos continuar com os exercícios simétricos bilaterais. Eu vou partir para o exercício assimétrico unilateral como um fator compensador dessa assimetria muscular, buscando desenvolver um pouco mais de hipertrofia nesta região. Então eu tenho algumas opções, e aí vem uma opção. Por exemplo, eu posso fazer o exercício de elevação lateral. Sabidamente, esse exercício de elevação lateral, ele atua com o deltoide. O deltoide é o motor primário do movimento de elevação lateral. Mas do ponto de vista cinesiológico, nós sabemos que os primeiros graus de movimentação, os primeiros 40, 50, 60 graus de movimentação, é onde a escápula trabalha menos. A partir desse movimento, a partir desses ângulos à frente, na elevação do membro superior, a escápula começa a rodar lateralmente em maior ênfase, com maior atuação e, consequentemente, exigir mais do músculo trapézio, tanto em sua região superior quanto em sua região inferior, embora como rotadores laterais da escápula, também ser rátio anterior é um rotador lateral da escápula. Então vejam bem onde é que eu quero chegar com isso. Se o meu trabalho de assimetria muscular entre lado direito e esquerdo é mais notório no deltoide, mas ele também se repercute em trapézio, principalmente na região superior, e trapézio na região inferior, é interessante que eu faça esse exercício em ângulos nos quais a abdução do ombro também, além de exigir de deltoide, exija também a rotação escapular e, consequentemente, trabalho de trapézio na sua porção superior e inferior. Consequentemente, eu vou estar agora usando uma cadeia cinesiológica de trabalho e atuando especificamente nos grupos musculares que têm essa simetria. Mas vejam bem, numa cadeia cinesiológica. Agora vamos imaginar o contrário, que ao avaliar a sua simetria muscular, você e o profissional de educação física que coordena o seu treino, identifica que essa simetria muscular ela é exclusiva e pontual no deltoide. O que se torna mais adequado? Se torna mais adequado é trabalhar os primeiros graus de elevação ou de abdução do ombro, ou elevação lateral como queiram, porque nesses primeiros graus, até aproximadamente 50, 60 graus, eu tenho mínimo ou zero movimentação da escápula, tenho uma baixa exigência de trapézio, consequentemente eu estou focando mais o trabalho no músculo, que é o objetivo do trabalho, que é o deltoide. Dentro dessas condições, outras evoluções e consequências metodológicas do treino vão surgir. Por exemplo, como eu irei trabalhar com ângulos mais curtos, eu posso trabalhar agora com uma quilagem mais elevada, porque esse ângulo mais curto me permite um braço de alavanca menor para o ombro, e com esse braço de alavanca de resistência menor, me permite, eu devo trabalhar com uma quilagem maior de trabalho, nesses primeiros ângulos de movimento, com uma quilagem maior de trabalho. Se, por exemplo, o trabalho é deltoide e trapézio, eu devo trabalhar com uma cadeia cinesiológica, como eu vou trabalhar em ângulos maiores, onde eu tenho braços de alavanca da resistência maior, eu terei que baixar essa quilagem, diminuir essa quilagem para conseguir executar bem o exercício. Então eu vou trabalhar em ângulos favoráveis a trabalhar com o deltoide e com o trapézio conjuntamente, porém com ângulos maiores eu trabalho com o braço de alavanca maior e terei que baixar a quilagem. Então a quilagem de treino ela vai estar em função também da técnica de execução, e essa técnica de execução envolve muito o ângulo de trabalho, e esse ângulo de trabalho depende dos músculos que eu quero atingir, pontualmente no deltoide, com mínimo trabalho de trapézio, ou deltoide também com bom trabalho de trapézio, pois essa simetria também existe no trapézio. São aspectos que têm que ser determinados anteriormente para que a metodologia do trabalho possa ocorrer. Essa é a metodologia do trabalho. Aqui tem um ponto importante, para isso eu vou pegar um halter aqui maior. Quando nós fazemos essa elevação lateral, a tendência do meu tronco é ir lateralmente devido à ação gravitacional. Se eu fixar aqui, a tendência do tronco é inclinar lateralmente. Isso vai estar exigindo com que os meus oblíquos possam fazer uma trava do movimento e me mantenham estabilizados. Aqui eu tenho que ter um cuidado muito grande, pois eu posso estar trabalhando um trabalho unilateral
com um trabalho focado na correção de uma assimetria, já que um lado tem um volume muscular menor que o outro. Ao corrigir a assimetria aqui, ou buscar a correção da assimetria desse lado, eu posso estar gerando uma outra assimetria muscular, porque eu estou jogando uma carga unilateral agora nos oblíquos. Então vejam bem, tem uma outra estratégia metodológica a ser pensada aqui, a estabilização do corpo e tentar isolar ao máximo ou um músculo, ou um grupo muscular específico, um músculo específico pontualmente, ou uma cadeia cinesiológica em específico. Então, por exemplo, se eu entrar na posição de estabilização e fizer um movimento em si, eu estou exigindo mais os oblíquos de um lado do que do outro lado. Isso vocês podem usar a anatomia palpatória, executar em vocês vão ter a clara percepção disso. Palpar os oblíquos de um lado, palpar os oblíquos do lado oposto, vão ver que a tensão muscular é muito grande desse lado. Eu posso usar técnicas, como por exemplo, fixar a minha mão do lado oposto em uma barra, para que essa barra evite a tensão de inclinação lateral do tronco. Eu fixo então a mão, fico fixo aqui, e aí então eu executo o movimento. Eu estou executando aqui com peso alto, que deveria ser baixado essa quilagem, mas aqui apenas para demonstrar. A tendência dos oblíquos em trabalhar, eu corrijo boa parte delas com a fixação da mão. Ela vai me dar estabilidade do tronco, evitando que o tronco incline lateralmente. Essa fixação com a mão. E isso é importante. É um aspecto de estabilização corporal que eu devo buscar nos exercícios o tempo todo para que eu possa ter uma boa estabilização, acabar não gerando assimetria muscular no outro grupo, por isso segurar e estabilizar, e aí eu vejo qual o ângulo que eu vou trabalhar, dependendo se é um exercício mais pontual para um grupo muscular ou é um encadeamento cinesiológico, como eu vim falando. O que eu mostrei agora aqui e discuti com vocês para deltoide, essa mesma lógica nós vamos estabelecer para os outros programas de quarta, quinta e sexta, para as outras assimetrias musculares de outros grupos musculares que nós vamos discutir. Mas a técnica lógica é exatamente a mesma, a metodologia é exatamente a mesma. O pessoal pode estar perguntando agora, João, mas quanto de quilagem eu vou usar, quantas repetições eu vou fazer, quantas séries eu vou fazer? Normalmente, o que nós já colocamos em outras postagens. Se a assimetria é de hipertrofia, você tem que fazer uma carga muscular para o lado que está debilitado, com menor volume muscular, de hipertrofia. Se a assimetria que você está percebendo é uma assimetria muscular em termos de força, o volume não está tão significativo assim, essa assimetria nem existe, mas a assimetria de força ela é visível ao executar o exercício. Você deve fazer um trabalho de força, configuração de carga de treino para força. Se a simetria de tônus muscular é de resistência, você deve fazer um trabalho para o lado de déficit de tônus de resistência muscular. Então, a configuração da carga tem que ser estabelecida com o profissional de educação física que coordena o seu treinamento, esse para individualizar essa carga, mas deve estar em função da assimetria que existe. É uma assimetria de hipertrofia? O trabalho deve ser feito de hipertrofia. É uma assimetria não de volume, mas de força, de resistência, deve ser feito então um trabalho de força ou de resistência, respectivamente. Então depende muito dessas questões. E a carga ideal para você, o profissional de educação física que trabalha com você, terá que estabelecer, terá que ver as condições suas de treinamento, a técnica mais adequada, mas seguir essas estratégias de elaboração do programa. A técnica e a carga, aliás, a carga como um todo ficará para ser individualizado para você dentro das suas condições de trabalho. Até amanhã, e amanhã nós vamos rever ou vamos analisar outros grupos musculares que não foram analisados hoje. Até amanhã, grande abraço, espero vocês. Bom pessoal, como eu falei na chamada, nós vamos discutir ao longo dessa semana a questão das assimetrias musculares. O Treino em Foco já postou alguns vídeos, algumas informações a respeito. Nós tivemos muitos outros questionamentos que foram gerados a partir dessas informações já postadas e nós resolvemos então fazer uma semana